Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 16. Agora não preciso nem mais perguntar. Quem está alegre, deu glória a Deus, né? Glória a Deus. Ou já vai ser alegre, né? Você vai ser alegre, vai viver alegre. Aleluia. Mateus 16, do versículo 13 ao 17. Amém. Mateus 16, do 13 ao 17. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus e fazer uma meditação nessa passagem. Quem já achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, concluindo, diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Até aqui a leitura. Deus aplica em cada coração. Podem se assentar em nome de Jesus. Nós vamos, nessa oportunidade, falar do tema conhecimento do Senhor. A Bíblia nos mostra aqui, através dessa passagem, algo. Eu sei que essa passagem ela já foi abordada na igreja. Esse tema ele é muito mencionado por nós em diversas oportunidades que temos de ministrar a palavra do Senhor, no que tange a essa confissão de Pedro, né? Quem era Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão rendeu ao Senhor Jesus Cristo complementar aquele momento ali, dizendo: sobre essa pedra, sobre essa confissão, sobre essa verdade, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, essa é uma passagem já bastante abordada em várias mensagens, em várias ministrações que fazemos, mas hoje eu quero tratar especificamente sobre a questão do conhecimento do Senhor. No livro de Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 6, o versículo 3, está mencionado lá: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há um estímulo dado na palavra de Deus que deve o Senhor ser conhecido pelo seu povo. Nós não devemos ser somente crentes, e eu já mencionei isso aqui, crentes nominais, crentes tradicionais, crentes religiosos. Nós temos que verdadeiramente conhecer o Deus a quem servimos. E esse Deus, ele se fez conhecer. É importante nessa passagem que nós lemos, de Mateus 16, vermos que quando Pedro falou a resposta para Jesus: tu és o Cristo,
bem-aventurado és tu, Simão. Bem-aventurado és tu. Por isso que Jesus botou o nome de Cefas, Jesus botou o nome dele de Pedro. Porque ele era Simão. Ele era Simão e o seu nome era conhecido como Cefas. Mas a Bíblia diz, a quem Jesus chamou de Pedro. Ou seja, Jesus nominou, colocou um nome dado pelo próprio Senhor a Cefas, o nome de Pedro. Por quê? Porque Pedro significa pedra. E havia um porquê Jesus queria enfatizar isso. A afirmação de Pedro. Porque Pedro falou em nome de todos os discípulos. Que Jesus perguntou para todos, e vós? Quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou para todos, vocês. O que vocês dizem quem eu sou? Mas Pedro tomou a palavra e falou por todos. Pedro falou por todo o colegiado ali. Está todo mundo reunido aqui, mas eu vou falar. Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E aí Jesus falou, não foi a carne, não foi o sangue, não foi a tua matéria, não foi a tua inteligência, não foi o teu próprio querer, não foi por tua própria vontade que você disse isso, mas o meu Pai revelou a você. Glória a Deus. Então nós vemos, irmãos, que quando a palavra diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer, então nós temos que saber o seguinte: Deus se fez conhecer. Na antiga aliança, Deus se fez conhecer como o Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, o Jeová, o Deus eterno, de eternidade a eternidade. Então ele se fez conhecer ali, apareceu na sarça, diante de Moisés. Moisés contemplando aquela sarça queimando, mas algo chamou a atenção de Moisés, porque ele viu que o fogo estava na sarça. Só que a sarça, que era aquela vegetação, ela não se consumia com fogo. Aí ele falou, eu vou me aproximar e ver e entender o que quer dizer essa visão. Quando ele se aproximou, o Senhor bradou lá do meio da sarça: descalça os teus pés, porque o lugar onde tu está pisando é santo. Moisés estava ali se achegando à presença de Deus, se fazendo conhecer a Ele, porque Deus ia separá-lo para ser um instrumento e um canal para libertar a nação de Israel do cativeiro do Egito. Deus ia levantá-lo, mas Deus tinha que se fazer conhecer para ele, porque Moisés foi educado em todos os ensinos dos egípcios. E nós sabemos que o povo egípcio era um povo politeísta, com diversas e centenas de deuses que eles adoravam nas suas mitologias, nas suas crenças. Então, quando Moisés se deparou com aquela cena, com aquele momento ali, ele falou: quem és, Senhor? Quem és? E ele falou: eu sou o que eu sou. Em outras traduções, Deus falou: eu sou Yahvé. Eu sou aquele que é, que era e que sempre será. Eu sou aquele que não teve início e não teve fim. Eu sou Yahvé. Eu sou o Deus eterno. O Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então Deus se fez conhecer.
Então Deus se fez conhecer ao seu povo na antiga aliança. Deus deu os seus decretos na literatura veterotestamentária, que é o Velho Testamento, o Antigo Testamento. E Hebreus 1:1 fala que Deus no passado falou de diversas maneiras ao povo, falou através dos profetas, falou de diversas maneiras. Deus teve diversas maneiras que Ele se apresentou para falar com o seu povo. Mas Hebreus 1:1 fala que a nós Deus nos tem falado nesses últimos dias através do Filho. Então veja bem, Deus se fez conhecer. Então o Filho, ele revela o Pai. Vamos ver Mateus 11:27. Mateus 11:27. Tem uma passagem aqui, esse versículo, que diz assim. Mateus 11:27 diz assim: tudo me foi entregue por quem? Por meu Pai. Olha Jesus falando: tudo me foi entregue por meu Pai. Aí ele prossegue dizendo: ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o Filho revela o Pai. As pessoas vivem buscando conhecer quem é Deus, quem é Deus, quem é Deus, e buscam religiões. Através de religiões pensam que vão conhecer a Deus. Mas não vão. Porque Deus não se revela através de religiões. Deus, Ele se revelou através do seu Filho, Jesus Cristo, a quem Ele enviou ao mundo para trazer a sua palavra. Então, amados, o Filho revela o Pai. Se nós olharmos João, capítulo 1, versículo 8, João 1, versículo 8, diz aqui assim, João 1, 8. Aliás, é João 1, 18, tá, irmãos? É o versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. Diz assim: ninguém jamais viu a quem? A Deus. Então, ninguém jamais viu a Deus. Agora diz assim: o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então Deus é revelado através de quem? Do Filho. Nós conhecemos a Deus através de quem? Do Filho. Nós conhecemos quem é Deus através de quem? Do Filho. Nós conhecemos a vontade de Deus através de quem? Do Filho. Então, amados, o conhecimento acerca de Deus, ele se manifesta dessa forma. Agora, o Filho revela o Pai, e o Pai é revelado através do Filho. Quem quer conhecer a Deus só vai conseguir conhecer por meio de Jesus Cristo. Enquanto a pessoa não reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e confessa com a sua boca que crê nele como seu Senhor e Salvador, e também tem um outro detalhe: muita gente sabe que Jesus Cristo existiu, tem muita gente que não é nem crente, mas sabe que Jesus foi um grande homem, um grande personagem da história, mas a Bíblia diz: se com a tua boca
confessares ao Senhor Jesus Cristo com a boca, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Glória a Deus. Você vê que isso implica a salvação. Só se conhece a Deus através de Jesus. E só se tem salvação por meio de reconhecer o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus revela quem é o Pai. E o Pai mostra quem é o Filho. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando ninguém sabia dizer quem era Jesus, tu é Elias. É o Elias que reencarnou. Tu és o João Batista. João Batista já tinha sido decapitado, né? E aí estava se divulgando lá a conversa de que Jesus era o João Batista que tinha ressuscitado. Havia muita confusão no meio do povo, muito disse-me-disse. Quem é aquele ali que está fazendo milagres? É o profeta Jeremias, que deve ter, né, ressuscitado e está aí de novo. Irmãos, o povo dizia muita coisa acerca de Jesus. Mas Jesus, quando ele pergunta aquilo para Pedro, ele tinha um fundamento para perguntar aquilo. Eu quero mostrar aonde vai estar alicerçada a minha igreja. Eu quero que o meu povo tenha um fundamento na sua fé. Não adianta, irmãos, multidões seguindo a Jesus, mas sem ter alicerce na sua fé. Tinha uma multidão atrás de Jesus naquela época. Tinha uma multidão que ficava comprimindo Jesus, ficava apertando ele, querendo tocar nele, porque queria receber milagres. Mas quando Jesus abriu a boca e começou a pregar, as pessoas viraram as costas e foram embora. E quando viraram as costas e foram embora, Jesus olhou para os discípulos e falou: e vocês? Vão me deixar também? Naquela hora, para variar, Pedro, de novo, né? Pedro era homem de atitude, né? Ele: para quem nós iremos? Nós vamos te abandonar para quê? Para quem nós iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Ali ele estava. Pedro era impulsivo, era todo temperamental, era um homem que fazia as coisas muitas das vezes por impulso. Tanto que na hora que Jesus estava sendo preso, na hora que Judas o traiu, veio, beijou a Jesus e os soldados vieram prender a Jesus, Pedro, no ímpeto, pegou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E na hora Jesus pegou e falou: calma. Jesus apaziguou na hora, né? Calma, Pedro. Segura a onda aí. Guarda essa espada. Né? Guarda essa espada. Que quem faz uso da espada pode sofrer as consequências com a própria espada. E sabe o que Jesus fez? O soldado veio prender Jesus. A orelha dele caiu no chão, Jesus pegou a orelha dele e restituiu. Curou ele na hora. Restituiu a orelha que tinha sido cortada. E o soldado continuou ali, mesmo recebendo aquele milagre. Mas ele estava ali sob ordens, né? Mas mesmo assim Jesus, ele naquele momento deu um ensinamento para Pedro também. Todas aquelas experiências que eles passaram, irmãos, eles estavam aprendendo a conhecer a Deus. Eles estavam aprendendo como deveria ser o procedimento deles, como deveria ser o comportamento deles, como deveriam ser as atitudes deles. Porque nós sabemos que depois que Jesus foi assunto aos céus, foi mobilizada muita perseguição contra a igreja, contra a obra de Deus. Muitos dos apóstolos foram martirizados, perseguidos, apedrejados. Enfim, a igreja sofreu muita perseguição, mas Jesus tinha deixado ensinamentos.
a ninguém que torneis mal por mal. E até de morte eles eram ameaçados, mas Jesus falou: não temas aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Aleluia. Mas tema a Deus. Glória a Deus. Tema a Deus, que pode fazer perecer a alma, o corpo e a alma no inferno. Jesus alertou, né? Para que eles fossem corajosos fazendo a obra do Senhor. Bom, irmãos, então veja bem, João 10, versículo 27 a 30. Vou adiantar um pouquinho aqui, para a gente partir aqui para a conclusão. João 10, versículo 27 até o versículo 30. Nós estamos falando aqui sobre o conhecimento do Senhor. Agora vejam aqui, amados, que nós devemos conhecer o Senhor. Mas temos que saber o seguinte: o Senhor nos conhece. Aleluia. Olha o que diz aqui João 10, 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Você está vendo como se conhece a Deus através do Filho? Essa declaração aqui mostra um cumprimento daquilo que Deus tinha falado lá também no Antigo Testamento, no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum, capítulo 1, versículo 7. Vou pedir a pastora Lenice para abrir esse versículo e mostrar, que pudesse colocar de pé, né? E não, só a pastora Lenice, vocês podem ficar sentados, tá? Naum, capítulo 1, versículo 7. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Naum. É só o versículo 7. Ó, atenção que ela vai ler, fica atento à conclusão desse versículo. Olha o que diz. O Senhor é bom. Espera aí, o Senhor é o quê? Bom. Bom, diga assim, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Prossegue. É forte, refúgio quando vem a aflição. Diga, ele é forte refúgio quando vem a aflição. Ele é forte refúgio quando vem a aflição. Agora olha a última parte do versículo. Está perto dos que nele confiam. Está perto daqueles que nele confiam. Em outras traduções, pode sentar, pastor, obrigado. Em outras traduções, esse versículo diz assim: o Senhor é bom. Ele é uma fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece aqueles que nele confiam. Então, quando Jesus mostra aqui que Ele conhece as suas ovelhas, Ele está dizendo a mesma coisa que o Senhor falou em Naum 1:7. O Senhor conhece aqueles que nele se refugiam. E Jesus está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas, elas me seguem. Eu conheço elas, eu sei quem elas são. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar elas. Nada
nada, e é isso importante, você conhecer o Deus que você serve. Nada, nem ninguém pode te tirar da presença do Senhor. Nada, nem ninguém pode te separar da comunhão sua com o Pai. Porque você está ligado ao Pai através do Filho, Jesus Cristo. E Jesus falou, eu e o Pai, nós somos um. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ele falou, tudo que eu recebi do meu Pai, Ele me deu, e o meu Pai é maior do que tudo. Glória a Deus. Conhecimento do Senhor. Como é importante nós conhecermos Ele e saber que Ele nos conhece. Sabemos quem é Ele e saber que Ele sabe quem nós somos. Que coisa mais maravilhosa saber que Jesus falou isso ao nosso respeito. As minhas ovelhas. Meu Deus do céu. Deixa eu até me ajeitar aqui, né? O próprio Filho de Deus, o próprio Deus vivo, que veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, o próprio Filho de Deus, que é um único Deus, junto com o Pai, ele falou, eu conheço as minhas ovelhas. Ele fala minhas. 1 Pedro 2,9 fala que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho esse versículo guardado dentro do meu coração, irmãos, porque ele é um verdadeiro bálsamo para mim. Quando eu me deparo com certas situações querendo, né? Eu digo assim, peraí, eu tenho um dono. Eu tenho um dono. Eu sou propriedade exclusiva. Meu Deus. É Ele. É Ele quem me governa. É Ele quem governa tudo que está ao meu redor. É Ele quem sabe de tudo, todos os detalhes da minha vida. E isso você tem que saber. Ele sabe cada detalhe da sua vida. Pastor, eu estou passando por aflições, eu estou passando por adversidades. Olha que nós acabamos de falar de Naum 7. O Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no tempo da angústia e conhece aqueles que nele se refugiam. Deus conhece a mim e conhece a você. E Ele quer que o conheçamos. Glória a Deus. Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu lembro que Moisés acabou de falar com Deus ali, vendo a sarça ardente. Passou um tempinho, quando Deus designou ele ir lá na presença de Faraó, ele, Senhor, mas eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Deus, quem foi que fez o homem? Quem foi que fez o que fala e quem foi que fez o mudo? Não fui eu. Quer dizer, Moisés tinha acabado de falar com Deus e daqui a pouco já estava preocupado, eu não sei como é que eu vou fazer. Deus falou, é você contigo, rapaz. Então, amados, conhecer a Deus implica relacionamento. É importante nós termos a vida de relacionamento com Deus. É importante isso. Então, quando 2 Pedro 3,18, não precisa abrir não, tá? Só mencionando que 2 Pedro 3,18 fala assim, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O crente, ele não é simplesmente ele vem para a igreja e parece que a vida dele estagnou, não. Quando Oséias 6,3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer, porque tem muita coisa para se conhecer. E uma das coisas que Pedro, na carta dele, fala aqui em 2 Pedro 3,18, crescerem na graça e no conhecimento. Existem coisas que o servo de Deus tem que passar por um crescimento de maturidade na sua vida cristã. Eu vejo tanta gente que passa anos e anos e anos na igreja, só vive cheio de meninices, criancices, comportamentos infantis, não aprende nada, não cresce, não tem progresso, fica brincando, uma hora é, outra hora não é, uma hora faz, outra hora não faz, uma hora está bem, outra hora não está. Meu Deus, que vida cristã é essa? Conheçamos a Deus, mas vamos prosseguir conhecer mais. Crescer na graça, crescer no conhecimento. E diz, crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, para terminar, irmãos, aquele famoso versículo de João 14,6, onde Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha, note que eu sou vida. Que havia um dizer que o pessoal botou há muitos anos, a gente estava em Aracaju na época, eu lembro que isso foi falado na época, que botaram um adesivo para botar no para-brisa dos carros, que vendia nas livrarias evangélicas, nas lojas evangélicas. E aquele adesivo dizia assim, Jesus é vida. Jesus é vida. Ou seja, viva. Viva do jeito que você quiser, porque Jesus é vida. Não. Aí eu lembro que os crentes prudentes da época, né? Nosso querido irmão, que depois passou a ser pastor, né? O Wilson, né? Eu lembro que ele mencionou isso num dos encontros lá com os irmãos. Falou, não, Jesus não é vida, não. Jesus é a vida. Ele é a vida. Fora dele não tem vida, não. Fora dele tem perdição. Fora dele tem falta de comunhão com Deus. Fora dele tem o desconhecimento de quem é Deus. É por isso que esse mundo está mergulhado na idolatria, irmãos. É por isso que esse mundo está mergulhado numa falta de conhecimento de Deus. Por quê? Porque só se pode conhecer a Deus através do Filho. Glória a Deus. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, para se conhecer a Deus, somente por meio de Jesus Cristo. E terminando, o último versículo, 1 Coríntios 3, 11. 1 Coríntios 3, 11. Já estou concluindo. Glória a Deus. Oh, graças a Deus, a minha voz. Glória a Deus. Deus é fiel. 1 Coríntios 3, 11. Apóstolo Paulo que escreveu isso aqui. Diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, irmãos, Paulo escreveu isso aqui para a igreja. Ninguém mais pode botar outro fundamento. A nossa fé, ela tem um fundamento, Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro mais. Ninguém pode acrescentar outra coisa mais além de Jesus. A fé em Jesus, confessando quem Ele é, o Cristo, Filho de Deus vivo, o único e
verdadeiro Senhor e Salvador, isso é o alicerce da nossa fé. Nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele padeceu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou dentre os mortos e que Ele está glorificado no céu. E um dia voltará. Então, quando Paulo escreveu aqui aos Coríntios, ele falou: ninguém mais coloca outro fundamento na nossa fé, o qual é Jesus Cristo. Então, esse é o alicerce da igreja. Amém. Então, igreja, receba essa mensagem. Nisso está alicerçado a sua fé. Sua fé tem uma base sólida. Sua fé não é areia movediça, não. A sua fé tem um alicerce firme, sólido, seguro, que garante bênção, que garante comunhão com Deus, que garante salvação, que garante vida eterna, que garante toda a provisão de Deus em seu favor, nesta vida e na eternidade, em comunhão eterna com o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas. Portanto, esse é o conhecimento de Deus, que Deus quer que você tenha, e que nada mexa com a sua fé, nada abale a sua fé, nada limite a sua fé, nada limite você na sua caminhada, porque a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E que Deus abençoe grandemente cada coração, fortalecendo a sua fé, sustentando você na caminhada na presença do Senhor. Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém, Jesus? Amém. Quantos podem dizer graças a Deus pela palavra? Amém. Louvado seja